Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017, declaro aberta a 31ª sessão ordinária virtual de 11 de novembro de 2020. Gostaria de indagar aos senhores conselheiros se há alguma observação a ser feita com relação à ata enviada para os senhores. Então, como foram remetidos para a secretária, a doutora Silvana fará a inclusão das observações feitas pelos senhores conselheiros. Após a inclusão, a ata será assinada e aprovada. Com relação à ordem do dia, vamos iniciar. Hoje teremos 4 processos da Glasmax, Indústria, Comércio e Serviços Limitada. Já analisei, são matérias distintas. Estará conosco hoje, durante a sessão, o doutor Rafael Barbosa, em substituição do doutor Biratã. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Iniciar o processo a pauta com o processo de recurso 1.2460/2018, aí 2018-03568. Recorrente, Glasmax, Indústria, Comércio e Serviços de Vida Limitada, recorrido Sejur. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati, com quem está a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, senhores conselheiros. Aproveitar aqui o momento para registrar aqui o parabéns, o natalício do nosso conselheiro Alexandre Goiana, na véspera, né? Os parabéns, doutor Alexandre. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo também, doutora Silvana. O processo de hoje, senhores, me parece ser um processo mais simples, né? Que, na realidade, ele trata da falta de recolhimento de somente um documento fiscal por ocasião da entrada, né, do CMS substituição de entrada. Eu vou iniciar aqui o relato, é um relato bem breve, eu acho que a gente não vai ter maiores discussões, não. O presente processo trata da acusação de falta de recolhimento na forma e nos prazos regulamentares, quanto as operações e prestações do imposto estiverem regularmente escriturados. Segundo o relato do auto de infração, antes de iniciar a ação fiscal, o contribuinte deu entrada no CEFIT, que seria a Célula de Fiscalização de Trânsito, em processo com o objetivo de selar extemporaneamente diversos documentos fiscais de entrada. Após análise dessa documentação, foram registrados no CITRAN os documentos cuja cobrança do ICMS era devida por ocasião da entrada interestadual, referente ao Código de Receita 1031, CMS Substituição Entradas. Contudo, tem algum ruído aí de buzina, né, doutor? Alguém com o microfone aberto. Por favor, coloque no modo silencioso enquanto o doutor Henrique estiver relatando. Tá ok agora, doutor. Obrigado. Contudo, o contribuinte deixou de efetuar o devido recolhimento, infringindo assim o disposto nos artigos 73 e 74 do Decreto 24569, combinado com o artigo 2º, inciso 5º, e artigo 770 do mesmo dispositivo legal, e ainda o artigo 1º do Decreto 31.270 de 2013, com penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670/96, resultando na falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 171,26 e multa no valor de R$ 85,63. Em sua impugnação, a defesa alega que a multa deve ser de logo afastada, pois não houve intenção de ludibriar ou enganar o fisco, e muito menos existiu qualquer dano ao erário. E que tal fato foi reconhecido pelo próprio agente fiscal, transcrevendo o seguinte trecho da informação complementar. E aqui eu vou só falar sobre isso, porque a defesa, tanto na impugnação como no recurso, ela traz aqui um trecho da informação complementar que diz o seguinte, ele traz esse trecho isolado, o que deixa claro, mesmo não havendo prejuízo financeiro ao Estado, pelo simples fato de não ter sido observada a norma regulamentadora do ICMS, a culminação da infração e, consequentemente, a aplicação das penalidades previstas. Ele pega esse trecho que, na realidade, o agente fiscal estava narrando, assim, explicando o artigo 117, que é a definição de infração, né? Que, independente de haver prejuízo ou não, se a pessoa deixar de descumprir, existe a infração.
E ele puxa, ele tira do contexto essa informação, traz para a defesa e para o recurso, dizendo que o próprio auditor afirma não ter havido prejuízo ao erário. Então, só para deixar registrado isso, porque ele tanto fala isso na impugnação como no recurso. Aduz ainda que a multa aplicada teria efeito confiscatório, solicitando a nulidade do lançamento e, caso não seja acatado, requer a redução da penalidade para 20% do valor principal, se devido. O julgador de primeira instância afastou a nulidade e julgou procedente a atuação, mantendo o mesmo enquadramento da autuação do auditor. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica todos os argumentos apresentados na impugnação, afirmando que o julgador singular deixou de analisar os argumentos trazidos pela defesa e reforçando seu entendimento pela nulidade do lançamento em função da multa confiscatória. E caso assim não entenda a Câmara recursal, requer a reforma da decisão singular com aplicação da multa de 20%. O processo é encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite parecer 132/2020, onde opina por afastar a nulidade levantada, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e confirmando a decisão de procedência de primeira instância. É esse o breve relato, senhores. Obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra agora para o doutor Rafael Barbosa, procurador do Estado. Presidente, secretária, conselheiros, meus cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, o relato foi sucinto, mas foi bem detalhado sobre o que aconteceu nesse processo. De fato, uma falta de recolhimento referente a um documento fiscal, o ICMS, opção tributária, não foi pago na entrada, não obstante ele estivesse devidamente registrado nos sistemas de controle da Secretaria da Fazenda, no sistema de trânsito, né? Eu não me recordo se era Citran ou se era o Cometa, né? Mas, enfim, estavam registrados no sistema e no caso, de fato, o enquadramento dado pela fiscalização foi acertado e está em consonância com súmula desse contencioso, que é no sentido de entender pelo atraso no recolhimento quando a operação estiver devidamente escriturada. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou opinar no sentido de que seja mantida a acusação, afastando a alegação de caráter confiscatório da multa, por entender que esse conselho não realiza controle de constitucionalidade e por entender que a defesa, ela se deu de modo genérico, ela não, de fato, não atacou a natureza da operação, não atacou, não alegou ato extintivo do direito previsto, estampado na acusação, que seria a apresentação do referido pagamento do imposto relativo à operação que foi objeto da acusação. Então, é nesses termos, presidente, em consonância com o parecer e opinar pela procedência da acusação fiscal. Obrigado, doutor Rafael. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Quem desejar se manifestar, sinalize para dar ordem nos trabalhos. Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, só para deixar claro aqui, esse processo, na realidade, essa nota, quem trouxe para a selagem foi o próprio contribuinte, né? E a auditora foi muito diligente no sentido de anexar aqui todos os documentos, inclusive telas do sistema, mostrando que foram emitidos 3 documentos fiscais para efetuar o pagamento desse DEF, mas que os pagamentos não foram efetivamente efetuados, né? A defesa até fala que o que pode ter havido é um erro, um descontrole, né, da própria empresa, mas em momento algum traz nenhum documento que afaste essa falta de recolhimento, né? Nem justifica em relação a que não seria devido, como também não traz nenhum pagamento, nenhum lançamento que afaste essa cobrança, né? Então, o processo, infelizmente, é muito pequeno, como a gente já comentou, né? Um valor significante referente a só uma nota fiscal, mas é o que nós estamos analisando hoje. Seriam essas as considerações, senhores. Obrigado, doutor Henrique. Senhores conselheiros, o processo está em discussão.
parece-me que não tem grandes discussões no presente caso, não requer maiores discussões. Então, os senhores já estão aptos a votar para esse processo? Eu vou colocar em votação. Só uma observação, presidente, que tem uma nulidade, né? Que foi Isso, também vai até colocar afastada. o efeito confiscado da multa, vai ser como preliminar, depois mérito. Vai ser a sequência essa, certo? Então, doutor Henrique, com relação à preliminar de nulidade suscitada pela parte, com relação ao efeito confiscatório da multa, como o senhor vota? Presidente, eu afasto a nulidade, né, por não ser essa matéria desse contencioso, né? Nós estamos limitados ao que está posto na nossa legislação e, por isso, o enquadramento é correto. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Siga o relator, presidente. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Aneline? Com o relator, presidente. Doutora Jusileide? Acompanho o relator, senhor presidente. Assim, a segunda Câmara, por votação unânime, rejeita a preliminar de nulidade suscitada pela parte. E no mérito, como vota, doutor Henrique? Voto por receber o recurso voluntário e negar-lhe provimento e confirmando a decisão de procedência de primeira instância, de acordo com a manifestação da Procuradoria. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator. Doutor Alexandre? Voto com o relator, senhor presidente. Doutora Aneline? Com o relator, presidente. Doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Dessa forma, a segunda Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória exata de primeira instância nos termos do parecer da douta PGE. Esta é a decisão para este primeiro processo. Dando seguimento à nossa pauta, passamos para o julgamento do processo de recurso número 1.2478/2018, aí 2018-03565, recorrente Glasmax, Indústria, Comércio e Serviço de Vidro Limitada, recorrido Seju. Relatora, doutora Jusileide Nogueira, com quem está a palavra. Bom dia, senhor presidente, novamente, bom dia para o Rafael, senhores conselheiros e conselheiras. O relato da infração apresenta a seguinte acusação: deixou de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal, alteração de entrada de mercadorias. O contribuinte deixou de escriturar na FD, expressão fiscal digital, notas fiscais no período de janeiro de 2016 a abril de 2016, agosto de 2016 a novembro de 2016. Conforme informações complementares a seguir, aponta como infringido o artigo 276G, inciso 1º, do decreto 24.597, aplicando a penalidade do artigo 123.3G da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, culminando em multa no valor de R$ 225.308,65. Na informação complementar, o agente do fisco constatou a ausência de notas fiscais não escrituradas na FD, através do expediente fiscal do contribuinte, nos anos de 2016, os quais foram apurados falta de escrituração fiscal com ICMS e sem ICMS. O agente fiscal ressalta que o contribuinte recebeu mercadorias e serviços acobertados por notas fiscais modelo NF1 e por notas fiscais eletrônicas, porém, no presente auto, na infração comprar material, somente constam notas fiscais eletrônicas. Diante das informações citadas, o agente fiscal elaborou o auto de infração. Na obediência à legislação fiscal em vigor, o artigo infringiu 276G, inciso 1, do decreto 24.597, com previsão da Lei 12.670/96, do artigo 123, inciso 3, a linha G, em consonância com as alterações implementadas pela Lei 2.058/2017. O contribuinte apresenta a defesa nas páginas 57 a 107. Ele declara que as notas fiscais foram escrituradas e que o livro, que apresentou o livro de documentos fiscais é o agente, e que por um lapso as notas
do referente auto foi um descuido. Foi um descuido da contabilidade e que não, por essa razão, não foi escriturado. Que todos os impostos foram recolhidos, os quais foram apresentados à fiscalização. A falta de escrituração por descumprimento da obrigação acessória não traz prejuízo ao erário público. Alega que, por se tratar de processo administrativo fiscal, onde prevalece o chamado princípio do informalismo procedimental, até não, assim, até um pouco assim, para debater melhor esse princípio, que eu não tenho muito conhecimento dele. Mas ele diz que é o princípio do informalismo procedimental requer juntada posterior nesse processo fiscal de novos documentos fiscais contábeis no intuito de comprovar as alegações abusivas pelo contribuinte no presente estado de impugnação, refutando a fundamentação do referido de auto-infração. Considerando que foi exposto contexto à fundamentação da multa, e epígrafe enfatiza que, atendendo o princípio da proporcionalidade da razoabilidade, que a multa deveria ser imputada no artigo 126, parágrafo único da Lei 12.696, alterado pela Lei 3.418 de 2003, visto que o contribuinte é adimplente por ter cumprido com a obrigação do pagamento do imposto. Diante das argumentações, a recorrente pede que seja declarada a improcedência de auto-infração em questão, tornando nulo sem efeito, diante das argumentações acima citadas, apresentadas as folhas 63 a 95, a expressão do livro fiscal. Ele fez toda a escrita fiscal, todas as notas, e apresentou no auto toda a escrita fiscal dele. O julgador monocrático fundamenta o seu julgamento. Ele argumenta que a defendente tem razões insubsistentes. Afirma que o contribuinte declara que, por descuido, não escreveu as notas fiscais e, por esse motivo, não acata a multa no percentual de 10%, deixando 1%, deixando claro o descumprimento de obrigação acessória. Aplica a penalidade prevista no artigo 133G da Lei 12.676, alterada pela Lei 16.258 de 2017, pois a adequada para a infração ocorrida nos artigos 260, incisos 1 e 2, 269, parágrafo 2º, 276A e 276G, do inciso 1 do decreto 24.569/97, conforme planilha demonstrativa das notas fiscais destinadas ao contribuinte e não registrada no SPED, FD, que está encostada nas folhas 103, 33 a 42, e 43 no CD1, no valor total de R$ 2.253.086,43. E as informações suplementares e planilha demonstrativa das notas fiscais eletrônicas, estão nas folhas 2, 3 a 14. Destinadas ao contribuinte não registrada no SPED, estão apostadas nas folhas 13, 23 a 42, CD1, imputando a multa de R$ 225.308,65. Decide monocrático pela procedência do auto e ele faz a demonstrativa. Destinado à decisão na primeira instância, o contribuinte apresenta recurso ordinário nas folhas 117 e 119, arguindo o seguinte: o recurso é tempestivo e alega a ilegalidade do auto, visto que o contribuinte ficou o pagamento do imposto sem intenção de lesar o horário, não havendo prejuízo para o Estado, considerando que o que houve foi o descontrole da contabilidade, não havendo intenção de ludibriar o fisco. E repete o que havia dito em sua defesa, que o fisco não deve imputar a multa na ordem de R$ 225.308,65, que extrapola os limites da razoabilidade, proporcionalidade, prejudicando principalmente a atividade econômica da parte. Declara novamente que se trata de um processo administrativo fiscal, onde prevalece o chamado princípio do formalismo procedimental, reiterando a juntada posterior de eventuais documentos fiscais e contábeis, no intuito de comprovar todas as alegações aduzidas pelo contribuinte nesse recurso administrativo. Diante do exposto, ele pede que seja reformada a decisão da primeira célula de julgamento, tornando completamente nulo, sem efeito, a auto-infração em questão. Que afasta a multa imposta, pelo que se entender pela aplicação da penalidade em questão, que seja reduzida a patamar de 10% por ser medida de direito, e pugna pela juntada posterior de documentos. O processo é encaminhado à célula de assessoria tributária, onde parecer 110.20 foi a procedência do auto-infração sobre os seguintes fundamentos. Entende que o argumento que houve no simples descontrole da contabilidade nada mais só reforça ainda mais a acusação fiscal e o experimento da norma, que rege a matéria prevista nos artigos 276 folhas 133.
Considerando a penalidade a ser aplicada ao caso, imputa a tipificação da conduta, escrito no artigo 123, 8 e da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2016, pela omissão de informações em arquivos eletrônicos. No caso, as notas fiscais eletrônicas a ele destinadas a quem estava obrigado a informar o fisco. Considerando que o contribuinte violou o artigo 123, 8L da Lei 12.670/96 do Regulamento ICMS, que determina a multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas de informações corretamente indicadas a 1.000 FIIs. Aí ele faz a demonstrativa aqui, abaixo, onde as 1.000 FIIs, a multa ultrapassa as 1.000 FIIs e ele opina pelo conhecimento das 1.000 FIIs. Então, ele dá parcial procedência ao feito fiscal, onde aplica a multa no valor de R$ 29.553,36. A manifestação da doutora Procuradoria, e esse é o relato. Obrigado pela Jusileide. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa, procurador do Estado. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação é a ausência de escrituração das operações de entrada, né? O fiscal apontou como infringido o artigo 123.3G, né? O meu posicionamento pessoal é no sentido de que a penalidade do 123.3G, ela de fato é uma penalidade mais específica, né? A Procuradoria ajuizou diversos recursos, né? Mas todos os recursos que foram julgados na Câmara Superior foram negados provimento, né? Então, de fato, a Câmara Superior e a Câmara na qual eu atuo já se consolidou o entendimento no sentido da aplicação da divergência de arquivos magnéticos, que foi justamente da forma como entendeu o douto parecerista. Então, presidente, considerando esses aspectos, considerando que eu me reporto aos argumentos do primeiro processo com relação à multa de caráter confiscatório, entender que esse argumento ele é vedado nesse conselho por se tratar de declaração de inconstitucionalidade, eu vou opinar no sentido de que seja realmente dado parcial provimento à acusação, no sentido do reenquadramento da penalidade, que é da mesma forma que eu venho me manifestando na quarta Câmara, que é justamente se curvando aos precedentes da Câmara Superior e da Câmara na qual eu atuo. Então, é nessa linha, presidente, em consonância com o parecer, né, promover o reenquadramento da penalidade. Obrigado, doutor Rafael. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Doutor Alexandre Goiana, com a palavra. Senhor presidente, só de forma muito breve, né, sobre a questão do reenquadramento, a Câmara já vem debatendo esse assunto aí há um bom tempo, né, e há aqueles que entendem pela manutenção do 123.3G, mas só relembrando aqui, a gente tem firmado sempre o ponto de que, nesse caso específico, se aplicaria, como bem dito pela Procuradoria, né, e pelas decisões que nós temos aqui a nível de Câmara Superior também, nesse caso específico, a aplicação do 123.8L, né, exatamente por ser arquivo magnético, né, e se configurar esse caso uma omissão de informação em arquivos magnéticos. Então, só para ressaltar esse apontamento, senhor presidente, para a gente seguir aí com as votações. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores conselheiros, está em discussão. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção dos colegas que essa discussão sobre essa questão dos arquivos, das notas fiscais de entrada que não são registradas na FD, todas as autuações, até então, julgadas na Câmara Superior, elas se referem a períodos anteriores à vigência da nova lei, né, da 16.258/2017. Por que eu estou chamando a atenção disso? É que, quando chegar
fatos geradores decorrentes da mesma época em que a lei entrou em vigência, essa discussão ela vai ter que ser renovada, porque nós temos uma nova lei dizendo claramente, né, sobre a questão dos livros eletrônicos, lá na 16.258/2017. Então, os fatos geradores, a partir de 2017, eles vão ter que ser cotejados em função dessa alteração legislativa. O que está presente aqui, se não me engano, são notas fiscais de exercício de 2016. E eu verifiquei que dentre 466 notas fiscais que não foram registradas na FD, na entrada, dentre esse universo de notas, tem 40 documentos equivalendo a R$ 72.327,10, que são notas fiscais com operações tributadas normalmente. E 426 documentos, que dá uma base de cálculo 2.180.759,33, são operações tributadas já por substituição tributária ou isenção. Ou seja, nós temos aqui dois fatos que dividem a autuação. Embora que a autuante tenha enquadrado todos no 3G, já com a nova alteração 16.258/2017, não me parece que seja da melhor interpretação atribuir-se uma nova legislação a fatos geradores antigos, sem que houvesse um benefício atribuído ao contribuinte. É claro que ela fez colocando o valor de 10% da multa sobre todas as operações, tanto normal como ST. Mas, nesse caso, no meu entendimento, a época dos fatos geradores, portanto, antes da vigência da lei 16.258/2017, para as operações normais, nós teríamos o 123.3G, e para sem a nova redação, que diz que aliás, nesse caso, com a nova redação, já que a redação anterior diz que a multa era de uma vez o valor do imposto. Como os impostos que a empresa, aliás, como a autuante não trouxe esses documentos no sentido de se verificar se seria mais danoso ao contribuinte a atribuição da multa de origem ou a atribuição da nova lei 16.258, aliás, da multa sobre a alíquota de origem na operação interestadual, ou aplicação da nova multa trazida pela 16.258/2017, né, mudando o 3G para 10% o valor dessa multa, mas, por um lado, há que se entender que, no caso de operações normais, essas mercadorias, elas podem estar vindo com a tributação de 12%, lá de outros estados, ou 7%. Então, me parece que essa medida que ela fez no sentido de atribuir uma multa de 10% sobre todas as operações dentro da nova lei, não me parece a maneira mais correta de se fazer essa tributação. Eu digo isso também, que na última sessão que eu participei da Câmara Superior, houve um processo de nota fiscal de entrada não registrada na FD, em que 5 dos 12, a votação foi 7-5, 5 daqueles que estavam presentes entenderam que, nesse caso, deve valer mesmo a sanção específica do artigo 123.3G e não a do 123.8L. Ou seja, foi uma votação de 7-5, bastante apertada, no sentido até de que se um dos titulares que votou pelo 8L estivesse ausente, e aquele primeiro suplente estivesse na sessão, essa votação teria sido 6-6. Ou seja, então, o que eu quero chamar a atenção é que é um assunto que ainda não está
definitivamente compreendido, pacificado no âmbito desse CONAD. O segundo aspecto é que nós devemos nos ater, quando de fato geradores de 2017 em diante, a norma que está posta. E a nova norma que está posta, 16258/2017, deixa claro a questão dos livros eletrônicos, né, que a AFD sendo comparável a um livro eletrônico de entrada, de saída, de inventário, etc. No caso concreto, eu estou me manifestando aqui no sentido de, eu sei que essa Câmara já tem posicionamentos defendidos por todos, né? Eu sempre separo nos meus votos, nos meus pareceres, quando é operação normal e quando é operação de substituição tributária, tá? Então, aqui, no caso da substituição tributária, que são 2.180.759,33, né, eu atribuo o artigo 126 lá, cobrando-se os 10%. Nessa base de cálculo, 72.387,10, que são 40 documentos, que, olhando a planilha da agente autuante, ela não trouxe as notas fiscais, embora tenha trazido a chave, mas como são 40 documentos, fica difícil de se pesquisar para verificar quais seriam os tributos que são destacados nessas notas fiscais. Assim, nesse caso, presidente, eu tendo a encaminhar, claro que isso aqui vai depender da votação, mas eu teria que encaminhar esse processo à perícia para verificar se desses 40 documentos fiscais, que equivale a R$ 72.327,10, qual seria o imposto que é destacado na nota fiscal, para fazer o cotejo do cálculo entre 10%, trazido pela nova lei 16.258/2017, com o valor que está destacado na nota fiscal, e verificar qual aquele que seria mais benéfico ao contribuinte. Eu trouxe essas observações porque eu sei que aqui tem pessoas, tem conselheiros que também pensam como eu na questão da separação da substituição tributária aplicando 10%, combinando 126 com 123 3G, e também na questão da normal diretamente 123 3G, no sentido de verificar qual é o valor do tributo que está destacado na nota fiscal. Obrigado, doutor Leilson, pela sua análise muito aprofundada, muito criteriosa. Então, doutor Henrique pediu a palavra, só lembrar aqui, então, há uma proposição pelo doutor Leilson de conversão do processo em perícia para verificar a base de cálculo do lançamento, para depois definir qual a multa aplicável. Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, aproveitando aqui a fala do doutor Leilson, aqui nas peças processuais, e até a assessoria tributária faz referência a isso, tem um documento que foi anexado, acho que até posteriormente, após o recurso, referente a como se fosse um parecer de uma auditoria fiscal independente, onde ele anexa aqui, ele está informando que dos documentos fiscais que não são tributados ou que são sujeitos à substituição tributária, ele está afirmando que 111 documentos fiscais foram escriturados na contabilidade. Eu não estou vendo aqui esse documento, mas ele está dizendo que está disponibilizando um CD1 que anexa, inclusive, o SPED contábil da empresa, de 2016, referente à escrituração contábil dessas notas. Então, pegando aí até talvez fosse tudo bem, também incluir esse assunto da perícia, verificado, porque se essas notas fiscais escrituradas, poderia se aplicar o parágrafo único do artigo 126 para essas operações também, né? Então, seria só, assim, reforçando aí o pedido de perícia, eu acho que a gente já teria duas situações em que caberia efetivamente a realização de perícia para ver esse cotejamento dessas operações. Seria essa a contribuição, senhor presidente. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Henrique. A doutora Jusileide deseja falar. Depois, doutora Elineide. Senhores conselheiros, só
complementando aqui a argumentação do Henrique, na página 128 tem exatamente uma auditoria interna, independente da empresa, a Audit, onde ela argumenta que realmente 108 documentos foram escriturados no valor de R$ 946.404,08, exatamente para considerando a redução da multa e inscrição dessas notas fiscais que foram escrituradas. Então, assim, de fato, que a argumentação do doutor Leilson e do doutor Henrique, acredito que, e ele argumentando que ele tem documentos que pode conceder ou entregar documentação para análise, ele se comprometendo aqui, ele fala aqui nos autos, que ele pode apresentar a documentação da contabilidade, que houve apenas um lapso na contabilidade dessas notas fiscais que deixaram de ser escrituradas, a gente poderia realmente solicitar a perícia desse processo. Concordo com o doutor Leilson e com o doutor Henrique. Obrigado, presidente. Doutor Leite, quer falar? Doutor Leite, eu vou silenciar aqui. Bom dia a todos. Deu um barulho de interferência assim. Bom dia a todos. Né, quem tem o pensamento assim como eu, o Leilson e o doutor Henrique aqui na Câmara, da aplicação do 123.3G para falta de escrituração, aí eu entendo também que nesse aspecto a gente teria que encaminhar, assim, para uma diligência para separar essas operações que são tributadas das não tributadas e até da escrituração. Eu tive abrindo os vários CDs que tem no processo, mas infelizmente as planilhas que estão anexadas, elas trazem a chave e o valor da nota, elas não trazem todos os dados da gente fazer essa e a escrituração não, talvez ela demanda uma apuração mais acurada, mas assim, só para dizer que eu também, embora a Câmara Superior, doutor Rafael, ela vem decidindo sim, por maioria, a aplicação do 123 8L, né, nessas operações, eu ainda me mantenho essa observação do doutor Leilson, que a gente tem sempre verificado fatos geradores ocorridos até 2016, ninguém observou ainda, não pegou ainda nenhum AI que tenha sido lavrado posterior à edição da lei, porque até para aqueles que pensam que no 8L, depois da edição da lei, aí já teria também se não uma mudança de pensamento, uma justificativa ou uma fundamentação divergente. Né? É nesse aspecto, doutor Franzé. Teve interferência na minha fala? Alguém teve? Então, eu vou repetir. Eu não sei até onde cortou, não, só no sentido de dizer que eu me acosto ao pensamento do doutor Leilson, e se a gente entender realmente pela aplicação do 3G, aí há necessidade mesmo dessa perícia para separar as notas fiscais tributadas da não tributada e até a questão da escrituração, porque nas planilhas anexas ao processo não constam a todas as informações da nota fiscal, só consta o código da nota, que é o importante, porque é o ID da nota fiscal eletrônica, e o valor da operação. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Elineide. Senhores, eu gostaria de ouvir a PGE quanto ao pedido de perícia suscitado pelo doutor Leilson. Doutor Rafael, com relação a esse pedido de perícia, a PGE... Considerando o princípio da verdade material e a possibilidade de operações sujeitas à substituição tributária, eu vou concordar, sim, com o pedido de perícia, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Assim, em face do pedido de perícia
formulado pelo doutor Leilson, depois passar para a doutora Neline. Eu vou colocar em votação, tendo em vista que a discussão depois da penalidade fica para o retorno, caso vá para a perícia, o retorno do processo, para a gente otimizar os trabalhos. Tudo bem? Doutora Neline, quer fazer observação? Uma pergunta, na verdade, para o proponente, vamos dizer assim, né? Eu sou sempre a favor da realização de diligências, de perícia, até a gente discutiu muito isso ontem, sobre a regularidade de um processo administrativo, dele ter as informações e tudo. Mas, diante das considerações até que a conselheira Elineide apresentou, sobre as planilhas, sobre o CD, sobre a decisão do colegiado, né? Eu aprendi nessa casa que a decisão não é do conselheiro, é do colegiado, por mais que nós estejamos entendimentos pessoais divergentes, mas o que é decidido pela Câmara e pelo colegiado é o que deve ser considerado. Eu indago se realmente há como essa perícia ter êxito, né? Se vai realmente há realmente essa possibilidade dessas notas, desses valores serem levantados, se há nos autos essas informações que possibilitem a diligência, para que não haja vamos dizer assim, um atraso maior na análise do processo, presidente. Seria esse meu questionamento. Embora eu entendo que essa perícia só seria interessante se prevalecesse o pensamento do 123.3G. Eu não sei se o doutor Leilson e o doutor Henrique têm elementos para sugerir essa perícia, se não for o 3G, se for o 8L. Porque se for o 8L, eu entendo que não era desnecessário. Eu não sei se é esse o pensamento do doutor Leilson e do doutor Henrique. Concordo. Então o senhor quer votar, a gente teria que botar a penalidade primeiro. Para depois determinar a remessa para apurar a liquidez e certeza do crédito tributário. Seria isso? Isso mesmo. Então, os senhores já estão aptos a votar o processo? Sim. É porque, presidente, só para corroborar com o entendimento da doutora Elineide, se aqueles que entendem pelo 123 e o 126, há aquele dispositivo mencionado pelo doutor Henrique, que reduz a penalidade a 1%, né, se tiver escriturado na escrita contábil, 1% do valor da nota fiscal. E nesse cotejo, pode ser que ele seja menor do que as 1.000 FICs, né, porque se vai depender do valor da nota, 1.000 FICs dá em torno, não sei quanto é que está o FICs, 450, dá em torno de R$9.000. Conjunto das notas, pode ser que, jogando esse 1% por mês, né, se é por período, por mês, pode ser que seja menor do que o valor que foi imputado ao contribuinte. Mas aí, até para orientar a perícia, né, doutor Leilson, talvez fosse interessante a gente decidir a matéria e aí qualquer coisa se ainda... Não, é nesse sentido, é para decidir primeiro a matéria, depois quando for para... nesse sentido. Passando e vai para a perícia. Essa questão específica de quando escriturado ou não, foi analisado também no pleno? Você fala na Câmara Superior, né? Sim. Não, já tem várias, doutora Helena, tem várias decisões lá, com base no 8L, quando a nota fiscal de entrada não é escriturada, lá na FD, aí, independente de se é operação normal, de se é operação de tributação, o que eu alertei é que, na última composição da Câmara Superior, como houve mudanças de composição, né, a mais recente, acho que cerca de 1 mês ou 2 meses atrás, mudou a composição da Câmara Superior. Essa decisão que já vinha se consolidando, ela começa a ter já uma nova, um novo debate que pode suscitar decisões divergentes do que vinha se decidindo. Aí eu falei até da decisão que foi 7-5, né? Então, ou seja, bem apertado.
quer dizer, e também são fatos geradores que foram até 2017. Todos esses autos de infração foram fatos geradores até antes de 2017, e não com base na nova lei, que é 16258/2017, que também é uma outra coisa que vai ter que ser analisado lá no Pleno. Só a título de... No Pleno não, Câmara Superior, né? Presidente, Só de esclarecimento, Rafael. A de esclarecimento, houve a proposição de uma súmula, começou a ser discutido, e na época, acho que fui eu que pedi vista, e vou apresentar até uma retificação na emenda proposta, exatamente fazendo esse corte, muito bem colocado pelo doutor Leilson, com relação à data da lei, a partir da vigência da lei das penalidades, que deu uma nova conformação à penalidade e incluiu a questão da modalidade eletrônica, a partir daquela data lá. Então, essa matéria realmente requer um debate bem apurado, e está o Pleno, a Câmara Superior também está analisando, e inclusive com a perspectiva de sair uma súmula no sentido da aplicação do 8L. Mas ainda não tem nada ainda de concreto. Vou passar a palavra para o doutor Rafael, depois a gente volta para o debate e votação. Doutor Rafael? Essa súmula seria muito bem-vinda, realmente, presidente, para uniformizar essa matéria. Mas, independente do reenquadramento da penalidade, eu acredito que o doutor Henrique trouxe um dado relevante, né, que é justamente a questão do argumento e das provas que foram trazidas pela empresa, no sentido de, supostamente, essas operações já se encontrarem escrituradas até mesmo antes do procedimento de fiscalização, né? Então, eu acredito que a diligência não seria somente para verificar a natureza das operações, mas até mesmo a própria substância da acusação, né? Pelo menos pelo que eu entendi da fundamentação do conselheiro Henrique, né? Eu havia entendido que é só a questão da escrita contábil, né? Que a auditoria independente diz que estão escriturados na contabilidade, não na FD. Seriam parte das notas fiscais, na realidade não é a totalidade, é uma pequena parcela, pequena assim, acho que um terço dos documentos fiscais estariam escriturados na contabilidade, que dá um montante em torno de R$900 mil. Acho que o valor em torno é 2 milhões e alguma coisa, uma parte desses valores estaria escriturado. Mas eu acho que talvez fosse interessante a gente primeiro decidir para daí encaminhar para a perícia para ela fazer o cálculo de acordo com a decisão, né? E aí ela vai fazer a opção colocando com 1%, né, dessas operações que estariam escrituradas na escrita contábil e verificar se somando essas com as outras, se isso ultrapassa ou não as 1.000 FIIs, se assim decidir a Câmara. Ou então, decidindo o contrário, cobrar 1% sobre essas operações e os 10% restantes nas outras operações, né? E verificar também a história do valor da operação, do valor do imposto, com os 10% também, né? Então, acho que seria importante a gente primeiro decidir para orientar a perícia no sentido de qual cálculo seria feito. E é verdade, essas questões do doutor Henrique, até porque, quando se decide lá na Câmara Superior, não se faz esse cotejo se o 1% de um determinado documento fiscal que está escriturado na contabilidade, se ele é menor do que as 1.000 FIIs que é jogada lá como na decisão. Porque, nesse caso, nós vimos o doutor Rafael falou na questão dos 900 mil, o doutor Henrique também, dá R$9 mil num exercício todo, tá entendendo? R$9 mil para o exercício todo. Nós temos a aplicação da UFIS, né, 1.000 FIIs, limitada a 1.000 FIIs no período, por período, ou seja, daria 12.000 FIIs vezes 4,50, arredondando para R$50 mil. Claro que ainda tem 900 mil, ainda tem 1 milhão e alguma coisa ainda para se verificar. Mas aí pode ser também casos de notas fiscais de entrada, cujo imposto destacado é um valor baixo. E esse valor baixo predomina sobre as 1.000 FIIs que vai ser aplicado. Então, quando eu alertei aos colegas na Câmara Superior, que mesmo aqueles que entendem pelo 123.8L, está extraindo, está se vedando a possibilidade de um novo cotejo de determinadas notas fiscais que estão na escrita contábil,
e que a redução da multa é substancial, cai para 1%. E não se olha isso na questão do 128L. Aplica-se lá o valor da ofície, 1.000 ofície por período e acabou-se. Obrigado, doutor Henrique, doutor Leilson, pelos esclarecimentos. Os senhores já estão confortáveis? Doutora Jusileide, que é relatora, a senhora entendeu a proposição aí do doutor Leilson e do doutor Henrique, né? Sim, entendi, senhor presidente. Então, a Câmara, nós vamos fazer o seguinte, vamos votar o efeito confiscatório da multa, que é uma preliminar, tá certo? Depois vamos votar a penalidade, 123.8L ou 3G. Dependendo do resultado, a gente manda para a perícia ou não. Vai ser esse o caminho. Não é isso, senhores conselheiros? Certo. Então, doutora Gislaide, com relação à nulidade em face do efeito confiscatório da multa, como vota? Eu afasto, senhor presidente, já temos conhecimento dessa Câmara, que não é da nossa competência julgar a multa confiscatória, né? De acordo com o artigo 48, não é isso? Se você levou a indagar a todos se há alguma manifestação em contrário. Não está afastada a previsibilidade do efeito confiscatório da multa. Doutora Jusileide, com relação à penalidade aplicável, qual a senhora vota? A aplicação do 123.8L ou 123.3G da Lei 12.670/96? Senhor presidente, aqui também a preliminar de nulidade, aqui no processo que ele pede, né? Que também a gente afasta essa preliminar de nulidade. Ele pede lá nos seus argumentos, ele pede totalmente que seja completamente nula sem efeito o auto de infração. Primeiro a gente vai com essa preliminar. Essa nulidade, acho que eu creio que é genérica, não? Porque ele fala genericamente, na verdade é só efeito confiscatório da multa. Vamos passar para a penalidade, que Pronto, a penalidade, eu opino pela parcial procedência, aplicando o artigo 123.8L, que ele já apresentou as notas fiscais escrituradas, né, e que ele tem documentos fiscais e o imposto pago. Ele escreveu as notas e imposto pago. Então, eu aplico o artigo 123.8L da Lei 12.670/96, pela parcial procedência, de acordo com a manifestação da lei de procuradoria. Doutor Henrique, como vota? Presidente, me permita divergir. Eu entendo que, por ser o 123.3G uma penalidade específica para o caso, eu entendo ser mais, assim, o nosso entendimento é que a aplicação para o caso em tela seria o de 123.3G, por ser específico. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Elineide? Eu também tenho o mesmo pensamento do doutor Henrique, então eu voto com o primeiro voto divergente. Doutor Leilson? Com a divergência, presidente. Doutor Alexandre? Senhor presidente, como já apontei aqui, eu voto seguindo já o entendimento que a gente tem adotado nessa Câmara, pela aplicação do 123.8L, nos termos do voto da relatora. Doutora Neline? Com a relatora, presidente. Verificado o empate, compete ao presidente decidir a matéria em questão. Eu também tenho seguido o entendimento que se trata de penalidade específica, 3G, faturação de entrada, eles empataram nesse sentido, e também tem a questão da tipicidade cerrada do direito tributário, que é própria. Então, eu voto no sentido de que seja aplicada ao presente caso a penalidade prescrita no artigo 123, 3G da Lei 12.670/96. Presidente, só para complementar, tem operações aí em ST, então o senhor como combina também com o 126, Isso. Então 3G para operações normais, 123 3G com 126 para operações tributárias, não tributáveis. Pronto, fazendo esse ajuste no voto, conforme o conselheiro Leilson, o doutor Leilson falou.
Então, em face da decisão, como votaria a doutora Jusileide? Encaminharia para a perícia ou é contra a perícia? Jusileide, sem áudio. Não. Aí, Sim, com relação a perícia não começaria a votação do próprio, como seria? Não, presidente, esse que é o proponente. Esse é o proponente? O proponente, aliás, nem o proponente, é o primeiro voto divergente. Divergente. Acredito que Esse sim. voto divergente que vai, e ele é que vai propor agora a perícia. Estou acerta a dúvida, mas vamos seguir, então, pelo proponente, já que a relatora votou diferente. Como vota o doutor Leilson, então? Presidente, eu volto pela perícia, né, no sentido de separar as operações tributadas por operações das operações não tributadas, e dentro das operações, de todas as operações, verificar se quais aquelas que estão escrituradas aliás, nesse caso é só para as operações não tributadas, já que é a atenuante do artigo 126. No caso das operações não tributadas, verificar a pertinência do argumento da parte de que parte dessas operações estão escrituradas nos livros contábeis, que aí, nesse caso, seria a proposição da penalidade de 1% lá do parágrafo 1 do artigo 126. Obrigado, doutor Leilson. A relatora, com relação à proposição do conselheiro Leilson, como vota? Presidente, pela verdade material, em que o recorrente informa, né, que declara que tem realmente escrituradas essas notas, e que na acusação fiscal existe realmente essa separação de com o imposto e sem o imposto, né, que está na emenda do auto, eu sou pela perícia. Doutor Henrique, como vota? Acompanha o doutor Leilson e a relatora do processo, senhor presidente. Doutora Elineide? No mesmo sentido, acompanho o doutor Leilson. Doutor Alexandre? Acompanho o proponente, senhor presidente. Doutora Neline? Presidente, eu acompanho o proponente e com a ressalva, que eu estava aqui lendo bem os textos, né, a redação das duas penalidades, de que pelo menos no primeiro momento teria que passar aí por mais sessões de discussão. Eu entendo que não há nenhuma divergência, entender pelo 8L e, num caso específico, pelo 1% se for ST, entendeu? Então, me sinto confortável totalmente para acompanhar o pedido de perícia nesse caso. Obrigado, doutora Neline. Dessa forma, então, a segunda Câmara resolve converter o curso processo em perícia, conforme proposição feita pelo doutor Leilson. Doutor Leilson, o senhor pode encaminhar os termos da perícia à Silvana para registrar em ata. De acordo com a doutora PGE, não é isso, doutor Rafael? Sim, presidente. Então, obrigado, senhores, pela votação. Vamos dar um intervalo de 10 minutos, às 10 horas, retornando à sessão. Tudo bem? Ok. Só uma dúvida, Francé. Sim, Silvana. Depois da perícia, esse processo não volta mais para a pauta, né? Vai direto para o conselheiro fazer a resolução. Não, vai. Ou ele volta à pauta? Não, por Leilson. Volta para a resolução, porque já foi definido já. Né? Isso mesmo. No caso, teria que ver o resultado, né? Porque, na verdade, isso é uma decisão ilíquida. Não, a decisão foi tomada, agora tem só... Não, o resultado da perícia, se realmente ela conseguir fazer essa divisão e tiver claro, é só ele aplicar. Isso, As pronto. penalidades que Ela já já traz aplicada, né? No caso. É uma decisão ilíquida, como lá no processo civil fala, né? Certo. Bom, intervalo.